Aí. Então, bom dia para todos mais uma vez, Bom dia. né? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente vai dar sequência ao estudo do livro Vida e Sexo de Emmanuel. Hoje no capítulo 4, Ambiente Doméstico. Responsável do dia é a Rosana. Lembrando que aqui não é palestra e nem é curso, gente. O estudo é participativo, então quem quiser comentar, exemplificar, tirar dúvida, fique à vontade, que essa é a proposta, tá? Para a gente iniciar, vamos fazer nossa prece? Mestre amado, Jesus amigo, nesse momento voltamos nossos pensamentos para o Senhor. E nessa intimidade que buscamos ter com suas palavras, com seus ensinamentos, agradecemos pela oportunidade de rever nossa própria história, a partir da luz que o Senhor emana sobre nós. Agradecemos pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, que faz de nossas almas partícipes da escola da vida, formadora dos nossos corações. Olhai hoje com bondade, mestre amigo, sobre cada pessoa que participa deste encontro, de suas famílias e de seus ambientes domésticos, para que renovados, resgatados, reestruturados, a partir de seus ensinamentos, sejam como pronto-socorro espiritual, onde aqueles que carecem de luz sejam iluminados, os que são desamados encontrem o aconchego de um abraço afetuoso. E, por fim, aqueles que doem as feridas da alma, sejam ali curados e encorajados a viver com os olhos de quem sabe que a vida é bonita, cuidada por suas mãos. Agradecemos aos mentores espirituais que acompanham esse trabalho tão simples, mas tão especial, por utilizar de nossa pequenez para fazer com que a sua obra aconteça. Enfim, rogamos pela nossa irmã Rosana, para que, inspirados por seus mentores, possa trazer aquilo que foi preparado da melhor forma. Seus mentores a inspire a falar o necessário e nos encorajar de aprofundarmos todos os dias um pouco mais na doutrina consoladora. Fique conosco, mestre amado, que assim seja. Que assim seja. Rosana, fique à vontade. Já deu até tosse. Bom, hoje nós estamos no estudo do livro Vida e Sexo, escrito pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o item é o 4, ambiente doméstico. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, são as bênçãos que nós recebemos do esquecimento. A cada nova reencarnação, nós temos novas oportunidades de nos melhorarmos. E, como já está sendo explicado, voltamos com aqueles a quem devemos nos reparar. São os filhos, são os pais, são os irmãos, até os amigos. Aqueles desafetos de vidas passadas que fazem parte da nossa vida atual. E, graças a Deus, nós voltamos como uns bebês, que é muito mais fácil você amar um bebê do que amar um adulto.
Então, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, o que ele fez? Nós vamos criar um pai, uma mãe, que já lá do outro lado, antes da reencarnação, resolveram fazer com que esse filho venha como um bebezinho. Dificilmente, são poucos os casos que a gente tem notícia de mães que odeiam seus bebês, pais que não gostam dos seus bebês. Por quê? Porque isso faz com que a gente já vá começando a perdoar ou tentar ser perdoado por aquele ser que veio através de nós. Então, na nossa casa, quando vem na nossa família, né, vem uma criança, é uma alegria. Todo mundo se movimenta, as pessoas que fazem parte daquela comunidade, dos amigos próximos, se preparam para aquele bebê, e isso nos faz diminuir aquele ranço que já estava conosco e que faz com que a gente receba essa criança de uma maneira festiva. Claro, existem as exceções, a gente não está generalizando, mas a grande maioria é feito dessa maneira. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, é falado assim, eu acho que de uma forma tão dura, né? Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, desencarnou, volta, lembra tudo o que fez, lembra aquilo que aconteceu. O que pode acontecer? Vem a revolta, vem o ódio. E o espírito retoma as lembranças do passado. E não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, se aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, nós temos, além desse esquecimento, nós podemos ser orientados através do nosso sono, que muitas vezes nós estamos naquela situação, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para aquela pessoa? Ou o que aquela pessoa fez para mim? Então, é uma forma de nós nos relembrarmos e podermos modificar. Só que o bendito livre-arbítrio, né? Nós temos a condição de melhorarmos, mas se nós não quisermos, nada disso vai acontecer. Por isso que nós temos sempre que ficarmos lembrando daquilo que poderia ser modificado. Por exemplo, quando nós estamos num grupo de amigos, aí esses amigos começam a comentar situações e vem uma revolta, uma coisa estranha na cabeça da gente, no corpo da gente, lembrando o nosso espírito que está ali, lembrando de situações pelas quais nós já passamos, e naquele assunto, naquele momento, a gente relembra.
É aí que nós devemos vigiar. Respirar fundo e pedir silenciosamente que seja abrandado o nosso coração, que a gente possa dar vazão ao amor e não à revolta. Então, cada vez que nós temos essa capacidade de nos melhorarmos através de pensamentos, nós precisamos continuar na vigília. E a gente fala assim, é muito fácil falar, né? Se você passou por uma situação vexatória, se você passou por uma situação humilhante, é difícil a gente fazer um revés dessa situação. Mas nós estamos pensando no ambiente da nossa casa. O quanto nós amamos aquelas pessoas que estão ali, nem sempre de forma fácil, principalmente os filhos e o marido, ou a esposa. Nós sempre temos aquela situação. Porque tem filho que a gente tem vontade de torcer o pescocinho, tem sim. E a gente tem certeza que aquele filho veio conosco por algum motivo. Pode falar. Quem levantou a mão? Deixa eu falar antes do Murilo, depois. Eu acho que nesse caso aí, que graças a Deus ele não nos dá a memória de relembrarmos o que fizemos. E o Telmo falou no último estudo que ele fez com a gente do livro novo, né? Ele falou lá assim, não viemos aqui para pagar, e sim para amar aquele que em outra vida não conseguimos. Eu acho que isso cabe muito bem nesse contexto, que por isso a gente vem na família, né, junto, para a gente aprender a amar aquele que um dia a gente não foi muito de boa com ele, né? Minha opinião. Obrigada. Fala, Murilo. Sobre essa questão do desdobramento, nós temos duas obras, uma antiga, que é o Iniciação à Viagem Astral, do Miramês com do Shaolin, se eu não me engano, com o João Nunes Maia. O médium eu tenho certeza. Mentira, igual. Lancelin, que chama o espírito, pelo João Nunes Maia. E tem uma recente, que, por sinal, tem sido muito bem recomendada, do Robson Pinheiro, que é um médium aqui próximo a nós. O livro chama Desdobramento Astral. Esse livro tem sido muito indicado, eu ainda não li, mas está na minha lista de futuros a ler. Mas achei legal aí da gente compartilhar. É só dar essas duas dicas de leitura aí. E tem uma fala, né, que diz, a mulher reclamando do marido, reclamando, e chega e fala, mas eu aturei ele morreu, mas eu aturei ele a vida inteira, porque ele bebia, ele era assim, era assado. Aí o espírito virou para ela e falou assim, vocês vão voltar junto, que até agora você aturou, agora você vai ter que aprender a amar. E é isso que a gente tem que fazer. Fácil? De jeito nenhum. Mas, graças a Deus, nós temos várias oportunidades. E como a gente sempre ouve falar, né, que a gente aprendeu, nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, nós temos que aproveitar essa reencarnação. Como disse o Murilo outro dia, você vai levar mais 200 anos para retornar. Já pensou? Então, é mais fácil fazer agora do que ter que esperar mais 200 anos para poder se recuperar dos males feitos. Pode falar, Rose. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô meio rouca, tô meio gripada, mas estamos de pé. É a graça de Deus.
Eu queria só tirar uma dúvida, de repente, todos vocês, a gente está aqui para estudar, né? Quando que a gente deve também saber que isso aí é um momento de oportunidade, de provação, de expiação, de seja o que for, que a gente deve estar nessa situação e seguir com ela, amando, estando junto, ou quando é uma ilusão, ou é da má interpretação. Isso aqui, para mim, na minha vida, nesse momento, porque já teve também livros que eu já vi e relatos de pessoa que disse que achava que era karma, achava que era não sei o quê. Eu suportava, agora eu vou amar. E ficou anos com um homem alcoólatra ou com uma mulher. A gente fala muito de homem, né? Mas tem muitos casos de mulher também, o contrário, que o homem ficou muitos anos com a mulher e a mulher com o homem e não tinha nada a ver. E foi relatado para eles espiritualmente que não tinha mais que os dois ficar juntos. Aquilo não existia mais. Por que que permaneceu? Aí, assim, essa parte dá uma coisa na gente meio de quais as fontes mesmo devemos buscar, além da nossa intuição de tudo, para a gente também não perder esse tempo. É estranho Rose, essa parte. Eu queria ter uma opinião sobre isso. Obrigada. Rose, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma mensagem de uma instrução dos espíritos sobre o divórcio. Falar sobre relações que vão findar ou não, por mais que a gente fica pensativo, ela não é um assunto estritamente espiritual. Ele vai da dignidade do casal, das circunstâncias da família, porque o laço espiritual precisa obedecer às leis de Deus. É um relacionamento que te faz progredir? É um relacionamento que contribui para que a lei de justiça, amor e caridade se estabeleça? Porque as relações afetivas, ela tem uma finalidade, que é o comprometimento mútuo. Então, existem obras espíritas, alguns romances, tipo aquele que eu comentei há pouco tempo, sobre o Em Família, em que pode até te dar subsídio. Mas quando a gente fala de ambiente doméstico, que vai ser aí o texto que a gente vai ler do Emmanuel, é sempre particular a reflexão. A espiritualidade vai te dar caminhos para refletir, nunca respostas do que fazer. E eu acho que é essa a grandeza do Espiritismo, porque ele nos dá contribuição para aprendermos a fazer escolhas e arcar com elas. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Desculpa, Rosana, não sei se eu passei na sua frente, você queria falar alguma coisa. Não, era exatamente isso. É a escolha de cada um, a responsabilidade de cada um, a não leviandade de cada um. Pode falar, Vivian. Então, bom dia a todos, né? Bom dia. Para variar, peguei pelo meio do caminho, mas é porque realmente as minhas atividades de manhã são meio complicadas. Mas deixa eu ler um pedacinho, deixa eu ler um pedacinho para vocês. É um parágrafo bem curtinho, mas que eu acho que vai deixar isso bem claro a respeito de qualquer situação da nossa vida que está no livro O que é o Espiritismo, na introdução. Ele fala assim. Peraí, deixa eu só terminar de abrir. Ele fala assim, ó. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que ele está dizendo para nós? Ele vai explicar ali depois, eu vou ler o restante. Mas ele está dizendo que a gente precisa se observar o tempo inteiro. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas intenções, porque isso é um perigo, né? É um sinal de alerta para nós, essa questão da intenção. E aí ele fala assim, ó, como ciência prática,
ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, e quando ele fala com os espíritos, gente, a gente precisa lembrar que são os encarnados e os desencarnados. Então, essa questão de relacionamento, seja com pai, seja com filho, seja com marido, seja com mãe, né? Não interessa, com tio, com avô, com bisavô, não interessa muito o viés desse relacionamento. O que interessa é essa observação que a gente precisa ter para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro daquilo que aquela situação nos oferece. E ele finaliza assim: como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, o que isso está querendo dizer para nós de novo, né? Eu preciso me observar, eu preciso refletir, eu preciso olhar a situação e moralmente entender o que aquilo quer me trazer e trazer para exemplo para os outros. Jesus não falava para nós assim que através de nossas obras os outros conheceriam a Deus e o glorificariam? Não é assim? Ou não? Eu estou enganada? É isso mesmo. Pois é. Então, eu preciso ser o exemplo, eu preciso estar presente no presente, porque o ontem já é passado. Então, o ontem, por mais que eu tenha tido uma rincha, hoje eu preciso me observar para que essa rincha ela não cresça dentro de mim, e sim que ela comece a diminuir. E aí eu tenho um exemplo muito interessante a respeito dessa questão da relação, que é incrível. Olha só, Jesus foi crucificado, não foi? Isso é fato, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Só que Jesus, depois de 3 dias, o que ele fez? Ele estava no meio dos discípulos, desejando que a paz do Senhor esteja convosco. Ele estava de mau humor? Ele estava questionando por que ele tinha sido crucificado? Ele estava apontando para aqueles que o negaram, que o traíram, que fizeram isso, que fizeram aquilo? Não. Então, no meu entendimento, esses 3 dias é o tempo que nós temos para nos fortalecer diante das situações. Então, no primeiro dia eu ainda vou sentir uma rincha, ainda vou sentir um desconforto. No segundo dia eu vou começar a me observar e começar a achar uma possibilidade de modificação. E no terceiro dia eu faço a ação. Agora, se estiver fora do meu alcance, eu entrego nas mãos de Deus, né? Nas mãos da espiritualidade. Eu tenho como princípio, quando alguma coisa me incomoda muito, ou alguém me incomoda muito, eu começo, Senhor, abranda meu coração. Senhor, abranda meu coração. E todas as vezes que eu lembrar daquela pessoa que estava me incomodando, Senhor, abranda meu coração. É um mantra, como rezar uma Ave Maria, rezar um Pai Nosso, são mantras que a gente vai colocando na nossa vida, que vai nos auxiliando a, pelo menos, conseguirmos não emanar vibrações ruins para aquelas pessoas ou para aquela pessoa específica. E isso, no nosso lar, na nossa casa, se houver alguma discussão, alguma coisa que saiu do rumo que a gente estava acostumado, eu já fiz esse teste. Eu comecei a rezar um Pai Nosso. É impressionante. Parece que é um balde de água fria que cai dentro daquela casa, aquele momento. Aí as pessoas umas olham para as outras e falam assim, mas por que a gente estava discutindo? E eu tenho esse hábito. Se tem alguma situação difícil, eu faço a oração e peço à espiritualidade que me dê discernimento para aquele momento.
Porque senão, às vezes, uma situação que poderia ser muito tranquila acaba se tornando uma situação muito mais difícil, e não é bem isso que a gente pretende, pelo menos enquanto a gente estiver aqui, né? Depois a gente vê o que vai acontecer. Quem que levantou a mão? Eu, de novo, para variar, né? Eu não aguento ficar calada. Rosana, você falando dessa questão do mantra, eu tenho uma oração que eu faço muito, e todo tempo que eu lembro, igual você está falando, né? Lembro das pessoas, lembro da situação, eu faço, que é uma oração mais para mim do que para o outro. Sim. Que ela fala assim, ela é curtinha, eu vou falar ela rapidinho. Ela fala assim: eu perdoo, você me perdoa. Nós somos um só perante Deus. Eu amo, você me ama também. Então, nós somos uma única pessoa perante Deus. Eu lhe agradeço e você também me agradece. Obrigado, obrigado, obrigada. A partir deste momento, não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Eu espero que você seja feliz em sua caminhada da mesma forma que eu sou na minha. Ô, Rosana, isso é maravilhoso, porque tira de mim um peso enorme. E o perdão vem de quem? De mim, não é do outro, né? Sim. E aí, essa questão da resolução, ela vem muito mais fácil, que é o que você disse. Gratidão mais uma vez, vou fechar meu áudio, porque senão eu não paro de falar. Marilene, pode falar. A gente fica considerando que a Bíblia colocou, no primeiro dia você sente assim, no segundo dia você sente assim, no terceiro dia você sente assim, mas a gente tem que entender que esse primeiro dia consta de anos, porque não é com um dia, 2 dias, 3 dias que a situação muda, né? Então, é um exercício a longo prazo, Sim. baseado no entendimento que a doutrina nos dá dessas lembranças do passado, da realidade de por que estamos juntos naquela situação, do reconhecimento que você não é vítima, muitas vezes é algoz, né? Então, é um exercício trabalhado conscientemente, fielmente, de mudar a sua postura em relação àquele algoz ou eu algoz. Então, é me trabalhar nisso, o que você falou, pedindo sabedoria, né? Trabalhando a paciência, o entendimento da posição do outro, que se é algoz, é porque é uma pessoa carente da minha compreensão, mas eu sou carente de saber perdoar, de saber tolerar. Então, é um exercício a longo prazo, com conscientização, principalmente embasado no entendimento que a doutrina nos traz. Não é fácil, porque você não muda de sentimento de uma hora para outra. Haja vista, Jesus fala que perdoar é não desejar o mal ao outro, não é abraçar o outro que seu inimigo. Você não tem condição de amanhã falar, eu te amo, eu te perdoo, eu te abraço. Isso não é verdade, né? A gente está com o coração magoado, porque é uma postura nossa ainda daquele momento. Nós estamos a caminho, né? Então, é nos perdoarmos para perdoar o outro. Nos trabalharmos no sentido de que eu preciso trabalhar isso para o nosso bem. Não é para o meu bem, é para o nosso bem, para o bem do ambiente doméstico, né? Então, é trabalho de paciência, de resignação, de entendimento, de sabedoria, de pedir ajuda, porque não é fácil, porque existem situações difíceis. Vamos continuar aqui no livro, que vai nos dar algumas explicações. Só para eu finalizar, assim, só para eu dar uma finalizada no meu pensamento, assim. Por isso que ele fala que a doutrina é uma ciência de observação, que a gente precisa estar sempre observando,
né? E é lógico que, da mesma forma que existem algozes, a gente não sabe o que nós fomos. Talvez nós tenhamos sido também Os algozes, né, sim, no passado. com certeza. Então, olha, Marilene, né? Foi ótima a sua consideração, perfeito, é isso mesmo, mas a gente precisa trabalhar essa observação para que a gente consiga se melhorar. Um abraço aí a todos, viu? Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. Nós sempre falamos, né? Criança não vem com bula. Mas isso a gente fala no sentido de uma doença, um problema, bebezinho, a gente não entende o que eles querem, e é através do nosso aprendizado junto a essa criança que a gente vai fazendo o entendimento do que está acontecendo. E quando nós estamos aqui reencarnados, a nossa evolução é passo a passo, é dia a dia. Nada vem de mão beijada e de uma vez toda, cai no nosso colo. Não, hoje eu vou ser a melhor mãe do mundo, a melhor mulher do mundo, a melhor amiga do mundo. Só que as nossas vivências passadas ainda fazem parte da gente. Então, é aí que nós temos que ir preparando o burilamento, preparando a nossa vida terrena para nos melhorarmos. É aquela boa resposta na hora que você tem vontade de não dar uma boa resposta. É aquela sensação quando um filho vem com uma série de dificuldades, porque vai mal na escola, só quer saber de farra, ou então, infelizmente, tem outros problemas com drogas, problemas psicológicos. Nós pedimos para que isso viesse nas nossas mãos. Nós pais e nós filhos também. Por isso, a nossa responsabilidade de sermos capazes de receber essas situações e auxiliarmos aqueles que estão precisando. Nós não estamos espíritas nessa encarnação por acaso. Somos devedores de muitas vidas. Então, quando vem um genro, entra na família, ou uma nora entra na família, nós temos por obrigação recebê-los de braços abertos, porque nós estamos tendo a oportunidade de nos redimirmos, ou eles precisam se redimir perante a gente. Então, essas situações fazem com que a gente tenha que pensar mais, acarinhar mais, receber de bom grado. E diz que sogra é a pior coisa do mundo. Então, vou contar um caso particular. Meu filho, quando casou, veio aqui para casa, quer dizer, quando ficou com a Paty, ficaram aqui em casa. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, a pior coisa do mundo é sogra. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão mudar daqui, tá? Que eu não quero interferir na vida de vocês. Porque, querendo ou não, a gente interfere. São criações completamente diferentes, lares diferentes, pensamentos diferentes. E por isso que eu acho que a gente precisa receber essas pessoas que vêm na nossa vida para acrescentar. Às vezes nos dá aquela puxada de orelha, às vezes nos fazer ter mais paciência,
às vezes, nos ensinar a amar, porque são pessoas que vêm para agregar na nossa vida, como nós também agregamos na vida dessas pessoas. E filho, não adianta só falar, não, é o exemplo. Se nós não dermos o exemplo, como é que eles vão aprender? Como nós aprendemos com os nossos pais. Uma família onde só tem grito, briga, discussões por bobagem, o que esses filhos vão aprender? Se qualquer meia hora, vou embora, não quero mais, o que esses filhos vão aprender a respeito de família? Pode falar, Muriel. Gente, vamos dar uma sequência que nós temos 20 minutos, 15 minutos para a gente conseguir. Então, Mas, vamos lá. só para a gente pensar o seguinte, na hora que a gente acabar de ler o texto aqui, o que está mais me chamando a atenção é que é o encontro que nós estamos mais discutindo. E é o encontro onde tudo que foi discutido está no texto. Vamos dar uma sequenciazinha só por causa do tempo. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, uma vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete, no setor educativo, e, em vez de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaçaram-lhes os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Então, como foi dito, o exemplo, a gente sempre ouve falar, o exemplo vem de casa. Mas não é só nesta casa material, não, na nossa casa espiritual. Se nós dermos a base para os nossos filhos, com certeza nós vamos receber o retorno. Porque a base que nós estamos dando é uma base evangélica, é uma base física, é um cuidado, é aquele desprendimento que pai e mãe deveriam ter de acolher os filhos quando eles necessitam. E também nós, como filhos, auxiliarmos aqueles pais, mesmo aqueles que não tenham sido presentes na nossa vida, porque filho não vem com bula e pai e mãe também não. A nossa responsabilidade como filhos é talvez maior do que a nossa como pais, porque nós estamos trazendo toda uma herança espiritual
para transmitir para esses pais que não foram presentes e para essas mães e para esses filhos que nós trouxemos. Não interessa se é filho do coração, filho da barriga, filho do espírito. A nossa parte nós precisamos fazer. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas para restaurarmos o tecido da fraternidade. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. A criança devolverá o que aprende. Filho, não desprezes teus pais, porque também um dia precisarás da alheia compreensão. Aprende a usar a bondade, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo. Esse é do livro Família, do Francisco Cândido Xavier. E essa passagem é o Emmanuel quem escreveu. Então, as nossas responsabilidades não são só de filhos, de amigos, de parentes. A nossa responsabilidade é social, é no ambiente doméstico, é no ambiente de trabalho, é no ambiente de estudo. E é para isso que nós estamos aqui. A nossa evolução é passo a passo. E a cada dia que nós pudermos realizar essas tarefas, é que vai nos ajudar. Terminei. Tinha mais, mas não dá tempo. Nós vamos pegar aqui só algumas considerações que eu preparei aqui para a gente dar uma esclarecida. Lá no início do texto, a gente fala sobre o papel assistencial dos pais com os filhos. Para além da parte assistencial, entre o próprio casal. Entre o próprio casal, é nítido que quando um não está bem, o outro não está. E para o filho? O que é ser assistencial? É passar a mão na cabeça? Não. É promover progresso. Então, quando você vai lá no dicionário e vai olhar o que é assistencial, está assim: relativa assistência, a ação de assistir, auxiliar ou ajudar, que fornece algum tipo de assistência, de auxílio ou ajuda. Gente, na hora que ele coloca assim, criança sendo tratada como adulto, adulto como criança, é o que a gente mais vê hoje. Mas aí a gente olha como pais. Vamos pegar algumas coisas aqui. A gente pergunta uma coisa: mãe, posso ir ali? Aí ela não quer falar o não, ela fala assim: pergunta para seu pai. Isso é assistencial? Quer ver outra coisa que eu fui pegando? O filho fez um trem errado na escola. A escola ligou e chamou os pais. Não sei onde que eu errei. Eu mando e você obedece. Você não faz nada certo. Criou um filho mimado. Isso é assistencial? Isso é educativo enquanto espírito? Então, gente, cuidado. E aí eu achei interessantíssimo, porque ele fala assim da preparação para exercer a paternidade e a maternidade. Existe hoje um dicionário, um manual, como ser bom integrante da família? Bom filho? Não. Não tem. Mas tem uma, no Livro dos Espíritos, consta a seguinte definição de moral. É a regra de bem proceder, isto é, distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos,
porque então cumpre a lei de Deus. A resposta, transmitida pelos espíritos orientadores em relação à regra de bem proceder, nos aponta de imediato para o entendimento de duas ideias fundamentais: conhecimento do bem e do mal, prática da lei de Deus. Ah, mas fazer isso dentro do ambiente doméstico é desafiador? É, mas ninguém falou com você que ia ser fácil. Por isso que a gente reencarna com a graça do esquecimento. E tem gente que fica assim, queria tanto saber o que eu queria na última encarnação. Gente, tem hora que nós não estamos dando conta dessa, deixa a outra lá que tinha. Porque se essa já está complicada. O doutor Rafael fala muito com a gente assim, estamos na nossa melhor versão. Hoje. Então, quer resolver o passado? Resolve o do hoje. O do passado vira consequência. Agora, uma coisa que depois a gente vai ver na próxima obra que a gente vai estudar é a questão do tanto que a gente repete os erros das nossas famílias. A gente critica quando o filho, quando se torna pai, fazemos iguais. É só a gente parar para observar. E uma coisa que a gente tem percebido, enquanto profissional de saúde, enquanto espíritas, enquanto tarefeiros, é o quanto que todos nós precisamos de terapia. Quanto mais a gente foge de olhar para si, menos progresso espiritual a gente faz. Porque, no fundo, a doutrina nos convida à reforma íntima. Os livros são subsídios para isso. Tem uma postagem na internet que está assim, por que fazer terapia? Eu tenho certeza que foi um espírita que escreveu. Ultrapassar medos e dificuldades. Nós temos. Joana de Ângeles tem um texto que chama Jesus e Coragem. Misericórdia. Que texto difícil de engolir. Outra coisa que ela coloca lá, livrar-se de hábitos ruins. Será que a gente tem? Será que a gente ensina nossos filhos a ter? Melhorar relacionamentos. Será que as relações que a gente estabelece educam as relações que os nossos filhos terão? Sentir-se acolhido e compreendido. Será que a gente se mostra vulnerável para mostrar para os nossos filhos que é necessário, em alguns momentos, também sermos acolhidos, compreendidos, sem julgamento? Como que está? Tem uma frase de uma psicanalista que ela fala assim, dê limites a seus filhos, a saúde mental deles agradece. Com certeza. Esse é o processo educativo para as nossas famílias. Gente, limite não é agressividade. Limite não é palavras desnecessárias. Limite é educação. Vocês conhecem o professor Mauro Sérgio Cortella. E ele fala assim, um pai ou uma mãe não podem dizer jamais para o filho que, porque eu te amo, aceito tudo. Pois é exatamente o inverso. É porque eu te amo, que eu quero que você seja uma pessoa decente. É porque eu te amo, que desejo que você tenha ciência de que as coisas são conquistadas com esforço. É um trecho de uma obra dele que chama Educação, Convivência e Ética. Gente, como é interessante essa forma. E agora, Murilo, hoje em dia, os psicólogos já estão modificando um pouco, porque nós tivemos uma geração de psicólogos que falavam assim, nunca diga não ao seu filho. Vocês lembram disso? Que não podia falar a palavra não de jeito nenhum. Você tinha que florear, mas a palavra não existia no nosso vocabulário. E o que aconteceu com essa geração intermediária? Saem de casa, depois de... Agora, como é que é? A infância vai até não sei que data, a juventude, não sei o quê.
nós criamos situações complicadas para essa geração. Tudo pode. A palavra não existe no vocabulário. Não precisa trabalhar, só estuda. Não, estudar já é muito. E não é bem assim, né? Nós sabemos que não é assim. Mas nós, pelo menos eu como educadora, eu escutava muito as psicólogas falando, não pode, a palavra não existe no vocabulário da criança. E o exemplo que os pais estavam dando, pode. Agora, o pai e a mãe que falavam não, eram os carrascos. E ainda hoje, são os reizinhos da casa. E isso prejudica a criança, prejudica o adolescente, porque ele perde o limite. E perdendo o limite, ele perde o respeito. E aí, a gente volta. Por que a gente fala de sexualidade em um contexto familiar? Porque sexualidade, a gente já falou, não é ato sexual, são relações afetivas que se estabelecem desde a hora que a gente nasce. Às vezes antes, né, gente? Desde a gravidez, da gestação com que a gente passa. Então, calma aí. Será que nisso tudo, como que está a nossa interação familiar para promover um bem-estar dentro do contexto familiar? Como que eu estou ali dentro? Como eles me afetam? Como eu dou assistência e como eu sou assistido? Lá no texto, esse texto ele é um texto curto, mas ele é de uma profundidade maravilhosa. Justamente por quê? Porque nos dá condição de rever as nossas relações dentro de casa. Rose, que foi? Só uma colocação, gente, eu sei que está chegando o limite, mas primeiro eu quero agradecer, como sempre, gratidão. O que acontece? Tem uma questão muito forte, sabe, Murilo, que, em geral, que o do exemplo e da terapia não é para doido. E eu vou dizer para vocês uma coisa, se eu olhar bem, me emociona essa parte que a Rosana leu aí, falando respeitar pai e mães, essa parte é linda, como tudo, a maioria das coisas que a gente lê é maravilhoso. Na prática mesmo, é um pouco diferente, né? Por exemplo, o respeitar da minha mãe, do meu pai, nesse exato momento eu estou infringindo. Por quê? Só de eu estar tentando conhecer o espiritismo, ela já considera um desrespeito. Então, tudo tem que ser analisado, né? Eu falar de sexualidade dentro de casa, seja o que for, sempre vai ser visto para ela como desrespeito. Muitas das vezes ela teve a oportunidade, ela ou várias outras pessoas, de se conhecer. E eles falam que terapia, para mim, é para doido. Então, assim, o que é o desrespeitar? Eu não estou desrespeitando, mas aos olhos de muitos eu estou. Então, sabe o que eu estou fazendo? Eu amo fazer o estudo com o Murilo, que às vezes eu penso uma coisa, ele já fala, então me deixa até mais calada, que eu preciso... Eu sempre fui de observar e falar, e eu criei até inimizades, porque muitas pessoas estão preparadas para a verdade. E eu detesto mentira. Eu acho que coisa que não é verdade vai cair. E eu digo que fruto podre cai do pé sozinho. Então, eu falo assim, então, até que momento que uma família ou uma coisa se mantém na mentira, e os exemplos que os filhos, todo mundo vai vendo e olhando assim, peraí, aí você acha que mantive a família, aguentei seu pai, aguentei sua mãe, fiquei nesse serviço até me matar. Gente, isso era com amor? Você acha que seus filhos estão vendo o quê? Então, a terapia, eu sou doida porque eu estou fazendo terapia? Gente, eu quero me conhecer, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um pontinho de luz aonde eu for. E eu que sou a doida. Então, entendeu? Então, assim, só uma colocação para a gente... Agora eu estou no momento mais de observar e não falar muito e calar um pouco mais. Tem gente até assustada com isso. Eu estou preferindo assim, porque aí deixar a pessoa com a tese dela e não causar o desrespeito. Obrigada. Rose, em contexto familiar, a gente sempre precisa de ter ciência da responsabilidade de cada integrante. Tem coisa que nos compete, tem coisa que não. E o amor, ele é fruto do reconhecimento do limite do outro, mas principalmente do limite da gente.
Por isso que quando João escreve sua primeira carta, ele coloca que ele escreve para os pais, porque eles têm essa força de Deus. Ele escreve aos filhos, aos jovens, porque eles têm ânimo para vencer o mal. Às vezes, é justamente os pais que direcionam os filhos para isso, pela força, por saber pelo caminho já percorrido aonde eles estão. E ali se tornam conselheiros, professores dos seus filhos. Mas é os filhos, com a vitalidade, com toda a força e energia que eles têm, que tem que vencer o mal de si mesmo. Então, esse reconhecimento do limite é muito importante. O Rossandro, que é um palestrante espírita, um dia ele fala sobre a mãe, o amor da mãe. A mãe ele vira para a mãe, adolescente, revoltada, e fala: mãe, eu não te amo. Ela responde: quem disse que eu preciso do seu amor? Vocês já viram ele falando sobre isso? Já. Muito. E eu mandei uma palestrinha de 30 minutos aí no grupo, que é um estudo complementar dele, falando o amor da minha mãe, como o amor da minha mãe me transformou a minha vida. E aí eu mandei lá, como uma sugestão, 30 minutos, enquanto vocês estão fazendo almoço mais tarde, vocês escutam. Tá? Faz um almoço identificado. Eu vou encerrar a formação da família antes da reencarnação. É um desafio chamado Família, o livro. O novo lar se inicia, na realidade, quando nossas necessidades espirituais falam alto ao deixarmos o corpo físico, antevendo as experiências que deverão acontecer em nossa estrada evolutiva. Então, é aí que inicia o nosso lar. É antes da nossa reencarnação, e quando desencarnamos, já temos a necessidade de voltarmos para evoluirmos. Muito obrigada. E com isso, a gente vai encerrar nosso estudo. Agradeço a participação de todos e vamos elevar nosso pensamento ao mais alto e agradecer pela bendita oportunidade de rever nossas famílias a partir da luz do Cristo Consolador. Agradecemos, Mestre amado, porque nossas famílias são tocadas pela sua luz, a partir do momento em que a sua boa nova nos impele a sermos melhores espíritos a cada momento em que esclarecidos somos sobre as sombras que carregamos. Sede, Senhor bendito, pela oportunidade de nos fazermos encontro entre um grupo tão seleto e tão especial. E, ao mesmo tempo, por termos a oportunidade do convívio com tantos outros, que, como educadores de nossa alma, convivem com a nossa pequenez e nos faz melhorar a cada abraço, a cada sorriso e a cada pensamento. Mestre, visite nossos lares, envie seus mensageiros a cada uma das casas aqui representadas, para que, encorajados ao bem, possamos dizer que a partícula da paz que o mundo há de gozar um dia encontrou espaço em nossos lares para se tornar realidade. Ajude-nos, Senhor, a sermos a centelha divina que propicia o acender de suas luzes, até que as leis de Deus se tornem as leis que regem o planeta. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vou encerrar a gravação.